Imagine uma terra quente, cortada por dois grandes rios, onde a poeira do deserto se mistura ao som das orações antigas. Essa terra, conhecida como Mesopotâmia, menos a terra entre rios, foi o berço de uma das civilizações mais fascinantes da antiguidade. Os babilônios não surgiram do nada. Eles foram herdeiros de civilizações que os precederam. Os sumérios, que inventaram a escrita cuneiforme. Os acadianos, que unificaram os povos da região. E os amoritas, um povo semita que por volta de 1900 a.C. fundou a cidade de Babilônia. Foi a partir daí que os babilônios passaram a construir um império que se tornaria símbolo de poder, sabedoria e religiosidade. A cidade de Babilônia era imensa para os padrões da época, rodeada por muralhas altíssimas e imponentes portões. Como o famoso portão de Ishtar, ela parecia surgir das areias como uma joia do deserto. No centro da cidade, erguia-se um gigantesco zigurate, uma torre em forma de pirâmide escalonada, dedicada ao deus Marduk, a principal divindade babilônica. Muitos estudiosos acreditam que essa construção inspirou a lenda bíblica da Torre de Babel, uma estrutura feita pelos homens para alcançar os céus. Religiosos e supersticiosos, os babilônios acreditavam que os deuses regiam todos os aspectos da vida. Marduk era o senhor do céu e da terra, aquele que vencera o caos primordial e organizara o mundo. A ele os reis se submetiam, os sacerdotes dedicavam sacrifícios e os astrônomos ofereciam observações celestes em busca de sinais divinos. Outros deuses também eram adorados. Ishtar, deusa do amor e da guerra. Shamash, deus do sol e da justiça. Nabu, o deus da sabedoria. Mas Babilônia também era uma cidade de leis, e ninguém representou melhor isso do que Hammurabi, o mais célebre rei babilônio, que governou por volta de 1790 a.C. Durante seu reinado, ele organizou um dos primeiros códigos de leis escritos da história, o Código de Hammurabi. Gravado em pedra, esse código trazia mais de 280 leis que regulavam a vida em sociedade: comércio, casamento, punições, heranças, agricultura. A famosa frase olho por olho, dente por dente, nasceu ali, não como um incentivo à vingança, mas como um princípio de justiça proporcional. Em um mundo onde o poder dos mais fortes reinava, essas leis foram um passo para a ordem. A sociedade babilônica era extremamente organizada. Havia uma divisão clara entre classes sociais: os nobres, os homens livres, os servos e os escravizados. As mulheres tinham alguns direitos, como o de possuir propriedades e participar de contratos, mas ainda viviam sob a autoridade masculina. A educação era valorizada entre os escribas, que aprendiam a escrever com precisão os complexos sinais da escrita cuneiforme. Esses profissionais eram essenciais, pois registravam desde leis e contratos até mitos e rituais religiosos. Os babilônios foram pioneiros em áreas como a matemática e a astronomia. Dividiam o círculo em 360 graus. Utilizavam sistemas de base 60 menos que ainda hoje usamos para medir minutos e segundos, e observavam os astros com tamanha precisão que conseguiam prever eclipses e desenvolver calendários. A medicina babilônica também impressiona. Baseada em uma mistura de ciência, observação e religião, os médicos analisavam sintomas e prescreviam tratamentos com ervas, banhos e encantamentos. Muitas das práticas médicas descritas em tábuas de argila mostram uma visão bastante avançada para sua época. A arte e a arquitetura babilônica eram majestosas. Os palácios do rei Nabucodonosor II, que governou séculos depois de Hammurabi, foram considerados uma das maravilhas do mundo antigo. Durante seu reinado, Babilônia atingiu o auge de sua glória. Foi ele quem teria mandado construir os lendários jardins suspensos da Babilônia, uma obra de engenharia que desafiava o ambiente árido da região, com plantas exóticas irrigadas por sistemas engenhosos. Esses jardins teriam sido feitos para agradar sua esposa, que sentia saudades das montanhas verdes de sua terra natal. Ainda hoje, sua existência é cercada de mistério, mas o encanto da lenda sobrevive ao tempo. Apesar de seu esplendor, Babilônia não duraria para sempre. Como todas as grandes civilizações, ela foi alvo de cobiça. Foi conquistada pelos hititas, depois pelos assírios e finalmente pelos persas. Sob o comando de Ciro, o Grande, em 539 a.C., com o tempo, a cidade perdeu seu brilho e as areias do deserto foram cobrindo as ruínas do que um dia foi o coração de um império.
Mas a memória dos babilônios nunca desapareceu. Seus conhecimentos foram preservados, suas tábuas de argila encontradas por arqueólogos, seus mitos recontados em histórias e escrituras. A herança babilônica está em nosso calendário, na nossa matemática, nas leis que organizam a sociedade e até nas palavras que usamos. Os babilônios, com seus deuses, torres e jardins, deixaram marcas que ultrapassam os séculos. Foram mestres do conhecimento e senhores do deserto. Criaram uma das maiores cidades da história antiga e moldaram o mundo de maneiras que até hoje sentimos, mesmo sem saber. E assim, mesmo após milhares de anos, a voz da Babilônia ainda ecoa entre as ruínas silenciosas da Mesopotâmia, lembrando-nos de que os povos antigos, com sua fé, sabedoria e coragem, escreveram as primeiras páginas da civilização humana.